se aprende logo no início, quando começa a estudar jornalismo, que a objetividade, a neutralidade é impossível de ser alcançada, pode ser uma busca, mas não existe a tal da imparcialidade. Sempre a gente vai estar trabalhando, lendo, escrevendo, dentro de uma concepção política. Pensando nesse tema, eu fui ver assim, o que a gente tem como primeira evidência dessa relação tão próxima, tão intrínseca entre mídia e política. Acho que é a primeira vez que se pode falar, talvez, em opinião pública ou em espaço público, foi na Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, hoje está muito na moda falar em fake news, em mentiras e tudo isso. Quer dizer, se a gente for analisar o que aconteceu ali nas vésperas da Revolução e logo depois, foi um festival de embates, né, na mídia. E tem um livro, até que tem vários livros que tratam dessa batalha aí, dos fake news ali na véspera da Revolução Francesa. No Brasil, a gente tem também vários livros mostrando como, quando havia uma crise política, o papel da mídia foi sempre fundamental. Né? A Isabel Lustosa fez até um livro só sobre os jornais, exatamente no momento da independência do Brasil, mostrando também como era virulento, né, como era contundente, né, às vezes também misturando com humor, mas como era forte a relação, sempre foi forte a relação da política. Bom, a gente vai para o século XX, urbanização, industrialização, começam a florescer os jornais mais fortes, né, muitos ligados a grupos econômicos, e também começa a florescer uma imprensa operária, acho que muito forte no Brasil, né, muitos até com uma característica anarquista, mas o século XX começa no Brasil com uma efervescência no mercado jornalístico. Depois, para saltar rapidamente, né, a gente tem, em todas as crises que se olhar na história brasileira, a mídia foi central. Vamos pegar o suicídio de Getúlio em 54, né, para Carlos Lacerda e tudo que hoje é muito rememorado, tal Mar de Lama. Quer dizer, houve um uso da mídia como um instrumento político, e o Miro falou antes de guerra, que a mídia é um instrumento, sempre foi um instrumento de guerra política. Lembro-se que o Getúlio é assassinado naquele contexto todo, dia seguinte, empastelamento de jornais, né? E isso expressa bem o clima conturbado, tenso que o Brasil viveu naquele momento. 10 anos depois, em 64, a gente tem de novo uma crise política fortíssima e a mídia teve também um papel crucial, né? Os jornais todos, praticamente todos os jornais se alinharam com o golpe de 64. Isso não impediu que em 68 mais um fechamento, imposição de censura e a coisa continuou bastante pesada aqui no ambiente da mídia. Houve alguma resistência no exterior, né? Vamos lembrar que ali depois do AI-5 há algum tipo de resistência no exterior, mas a ditadura sufocou por muito tempo uma resistência aqui. E nesse momento de sufoco, de esmagamento da oposição, físico da oposição, né, pela ditadura, é que acontece a coisa, acho que definidora no século XX aqui, e até hoje na mídia brasileira, que é o acesso à televisão. A televisão cresce durante esse período da ditadura, conquista audiência, conquista verba publicitária, e dá para dizer que em nenhum outro lugar no mundo, né, a televisão conquistou tamanho poder como no Brasil. Né? Não tem paralelo o que aconteceu no Brasil em relação à televisão, né, como força de formação de ideias, de conceitos, a publicidade, que se tem no Brasil a partir da ditadura militar e do ascenso da televisão como principal meio, esmagando boa parte das outras iniciativas, né, uma voz que
tem esse papel integrador, né, formador e que acaba formatando uma ideia de país até por meio da televisão. Bom, nessa época a gente tem que lembrar também que houve resistência a partir de um determinado momento, no meados dos anos 70, houve resistência de grupos alternativos, né, alguns até financiados por empresários. Vamos lembrar que grande teve Opinião, Movimento, Em Tempo, vários órgãos que tiveram apoio da sociedade, não só da sociedade dos movimentos sindicais e dos movimentos da sociedade contra a ditadura, também os empresários que se somaram a essa luta naquele momento. Bom, a redemocratização foi uma conquista histórica, né? Mas do ponto de vista da mídia, né, a redemocratização brasileira significou uma fragmentação dessa frente, dessa união que houve na derrubada da ditadura. Isso é sabido, quer dizer, a oposição agora na situação se fragmentou em muitas linhas de pensamento, e as empresas ou os projetos de mídia alternativa acabaram sucumbindo, né? Até porque houve uma crise muito forte na saída da ditadura, nos inícios dos anos 80, e isso aniquilou com a imprensa alternativa e somente referendou mais ainda o avanço da televisão como inquestionável poder no Brasil, do ponto de vista da mídia, do ponto de vista do poder mesmo, né? A gente lembra, sempre é citado, o exemplo de 89, do debate, né, agora depois do fim do regime militar, da importância que teve o debate, a edição do debate feita pela Rede Globo. Bom, saltando mais, dando um outro salto agora, tem uma sequência de vitórias da esquerda no início desse século XXI, e essa sequência de vitórias, né, provocou um realinhamento dramático, eu diria, das linhas editoriais dos jornais, dos meios de comunicação institucionais, né, que acabaram, acho que na toada, na linha do avanço do neoliberalismo no mundo. Os meios de comunicação se alinharam a essas ideias neoliberais, né, e se tornando bastante refratários à ascensão dos mais pobres, dos mais fracos. E esses ideais conservadores, que eu acho que tinham ficado engavetados por muito tempo, reapareceram com força, né? E aí surgem de novo os mesmos argumentos, mesma lenha usada no período da 54, depois 64, que é a corrupção. A corrupção acaba sendo o tema que toda essa mídia institucional acaba vocalizando aí nos últimos anos, é o que a gente tem visto aí nos últimos 4, 5, 6 anos, até mais. Bom, isso não acontece por acaso, né? Acho que essa fúria da imprensa contra a esquerda, né, se desenrola, acho que isso que eu acho que é importante a gente pensar e refletir, esse avanço que hoje a gente nota, a gente estava conversando antes, o Miro estava falando desse avanço das ideias conservadoras, fascistas até, isso está acontecendo com o pano de fundo da reestruturação capitalista no mundo inteiro, né? Então, eu acho que a gente tem que ver, não pode dissociar o que acontece na mídia no Brasil com o que está acontecendo no mundo inteiro, capitalista, e que há vivendo, na realidade, um terremoto desde 2008, são quase 10 anos, né, com uma reestruturação do capital bastante forte, né, e essa falência do capitalismo em provocar melhoria na condição de vida para grandes massas, né, a gente vê isso em todos os países, quer dizer, há uma falta de perspectiva, né, dos mais pobres ou das grandes massas da população de ascensão. Não há mais essa perspectiva, pelo contrário,
Há uma visão de que as coisas vão piorar no mundo inteiro e isso está provocando esses resultados complicados na política, né? Então, acho que a mídia ecoa esse movimento. Mais do que ecoa, eu acho que a mídia é um instrumento nesse momento para forçar essas mudanças de políticas públicas, né, no sentido de extrair o que está colocado, os fundos públicos, né, extrair esses fundos públicos do Estado e de alguma distribuição para a concentração entre os mais ricos, né? Bom, aqui a gente viu que essa mudança, que tem como pano de fundo esse terremoto que eu chamo aí no capitalismo, ela foi acontecendo relativamente em fases. Eu diria que uma primeira fase foi a eliminação do contraditório, né, na mídia. Eu acho que se a gente for ver TV, jornal, rádio, de alguns anos atrás, a gente acho que teria uma expectativa e conseguiria achar mais exemplos de pensamento contraditório ou pensamento contra a corrente, ou maior variedade de visões sobre o mundo do que hoje a gente tem, né? Então, acho que primeiro há um movimento claro na direção de um pensamento único, né? Talvez seja forçado falar em pensamento único, mas as ideias neoliberais, a quebra do pensamento, da importância da solidariedade, a quebra da importância de que é preciso reduzir a desigualdade, todos esses conceitos foram sendo minados com a redução da pluralidade de opiniões. Em seguida, a gente vê um movimento no sentido da estridência, né, e de uma violência muito grande no próprio tom, né, um tom mais desabrido, um tom sem preocupação em contemporizar. São falas muito estridentes e muito monocórdias e muito agressivas, né, bloqueando a diversidade e tal. E essa situação, essa política acaba sendo, então, um instrumento fundamental para o que a gente está vendo aí no último ano, né, principalmente no último ano, nos últimos 2 anos, aqui no Brasil. Bom, claro que a gente não pode falar apenas de mídia, TV, jornal, rádio, né? Nós estamos falando agora nos últimos 2 décadas, né, de ascensão da internet, das mídias sociais, que também provocaram mudanças aí cruciais em todo esse mercado. Isso também é uma tendência mundial, né? Como uma tendência global, o ódio e a mentira foram moendo essa informação, moendo as informações, né, e deixando os cidadãos perdidos num espaço de cacofonia, violência e narcisismo. Então, o cidadão, se não consegue filtrar o que está sendo passado, o que está sendo colocado de uma forma aparentemente caótica, né, ele fica cego, apesar dessa aparente abundância de oferta de informação. O que está ficando cada vez mais claro é que esse ambiente na internet, como todo o resto do ambiente midiático e político, não é neutro, né? Governos, grandes empresas, mercado financeiro, né? Os complexos militares das principais potências manipulam o que a gente lê, o que a gente curte, o que a gente compartilha, né? E isso tem uma influência decisiva, né, em vários, na tomada de atitude política das populações. A gente tem os exemplos aí bastante recentes e comentados, tanto da vitória do Trump, quanto da retirada do Reino Unido da comunidade econômica europeia, do Brexit, né? E aí, nos 2 casos, né, foi bastante falado, né, tem uma ascensão dessas empresas financiadas pelos grandes empresários do Vale do Silício e pela direita mais conservadora dos Estados Unidos, né, que trabalham esses dados, né. Tem aí a Cambridge Analytica,
que é uma empresa crucial, acho que para a gente entender o mundo de hoje, e atuou nesses dois processos, cabeça fundamental aí no avanço da direita no mundo, que se instalou no Brasil em março desse ano. Então, provavelmente, na eleição do ano que vem, a gente já deve estar sofrendo, deve estar vendo ações dessa Cambridge Analytica, que faz uma seleção, uma avaliação dos dados que a população toda, né, transita nas redes, que coloca lá qual é o personagem da história como eu pareço, qual é o artista que eu mais me identifico, qual é a cor, que responde essa parafernália de testes, cruza isso com as curtidas, cruza isso com os compartilhamentos e faz perfis, né, específicos de grupos de pessoas para trabalhar em cima em cima da dúvida das pessoas, né? A ideia não é formatar a opinião a partir da dúvida, inserir a questão será que dá para acreditar no fulano, será que dá para acreditar no fulano? Quer dizer, é um trabalho muito dedicado a grupos específicos e que tem tido um resultado grande. Aqui 15 minutos eu já falei, caramba! Bom, então é o seguinte, vamos para o finalmente. Bom, em 2016, a gente chegou de novo num momento crucial, peguei só a segunda metade do século XX, 54, 64, 2016 a gente tem o golpe e com isso fica transparente, translúcido o papel da mídia. Mas eu não quero falar tanto, então, da questão da avaliação de como essa mídia manipula, ou foi enviesada, ou foi teve uma ação de guerra nesse período. Eu acho que isso aí a gente está bastante consciente de tudo isso. E eu acho que a gente aproveitar os últimos minutinhos para falar do outro lado, né? Por que a esquerda, que teve no poder tanto tempo, ou mesmo a esquerda que está fora do poder, por que não entendeu e não trabalhou a questão da mídia com a importância que ela tem, né? Então, eu acho que o principal é que falta, eu acho, para nós todos, o entendimento, e para as lideranças políticas, essencialmente, lideranças políticas, empresariais, de movimentos sociais, falta, eu acho, o entendimento de que a mídia é a questão central na disputa política. Não é mais um departamento de mídia, não é uma secretaria de mídia, vamos então fazer um comunicado. Não, a mídia não é mais uma coisa, a mídia é absolutamente central na disputa política. E eu acho que a falta dessa visão nos dá hoje o quadro que é de fragmentação enorme. Então nós temos uma fragmentação, se olhar o universo de blogs, sites, tudo que nós temos aí contra a corrente do golpe, tem uma fragmentação e nós temos visões muito paroquiais, quer dizer, cada um cuida da sua paróquia, do seu universo, das suas pautas específicas. Está na moda falar identitárias, né? Então fala dessa... Há uma lógica eleitoral que acho que atrapalha e limita também essa ação, né? Quer dizer, há uma visão que é preciso ter mídia para fazer propaganda eleitoral, para fazer vender um peixe específico, ou de um candidato, ou de Não há uma visão de que, para além das pessoas, é preciso discutir os fatos e dar informação, né, de qualidade. Então, acho que tem essa coisa da fragmentação, da falta de uma visão política global, né, que fica, acho que corroída por essas visões ditadas pela lógica eleitoral. Então, essa lógica de que a mídia é propaganda e não é informação, eu acho que isso que a gente precisaria rever. Né? Falta apuração, faltam relatos, falta informação. Na verdade, o que a gente tem é uma cozinha da cozinha de uma opinião, e a gente
da própria mídia oficial, digo, da própria mídia institucional, quer dizer, se reempacota as coisas que estão saindo, e raramente se tem uma informação exclusiva, não há uma possibilidade de criação, de formação, de formulação de informação, é um recorte-colhe ali que eu acho que é bastante limitante, né? Há uma Facebook dependência, né? Acho que todo mundo fica na dependência do Facebook, quer dizer, a gente está vendo, todo dia tem exemplos, o Facebook não está, me tirou, não. O Facebook é um instrumento político, né? O Facebook as equações que movem o Facebook estão na disputa política também. Não é que não tem que ignorar o Facebook, mas tem que pensar além do Facebook. Se o Facebook quiser tirar todo mundo do ar, hoje tira e ficar chorando e falando da mídia, que não sei o quê. Tem que tentar construir, né? Eu acho que só rápido, duas coisinhas, eu acho que é uma superestimação da capacidade dessa mídia alternativa de fazer, de disseminar esse pensamento, essas ideias alternativas. Há uma glorificação, eu acho, excessiva dessa produção, que é valorosa, que é corajosa, que não pode ser colocada para baixo, mas ela tem limites. Eu acho que a gente precisa ver os limites dessas iniciativas, né? E não se contentar com o que está sendo conquistado, porque o que vem por aí é uma batalha muito maior, né? Nós estamos falando de grandes atores internacionais. O Brasil não está sozinho no mundo, a disputa política do Brasil não vai ser resolvida brigando com a Globo ou brigando com qualquer jornal ou rádio aqui, não é isso, é uma disputa muito maior, né? E os atores internacionais sim vão estar aqui, né? Citei a Cambridge Analytica, que está aqui desde março, quer dizer, eles vão entrar nisso. E há uma sensação, eu acho que, nós vamos ter eleição ano que vem, então tudo vai voltar ao normal, eu acho que também é uma ilusão achar que a eleição vai resolver. Então, eu termino dizendo que eu acho que a reflexão, a tarefa que eu acho que cabe tanto aos jornalistas quanto aos consumidores de informação, né, é tentar construir uma mídia que seja, de fato, que tenha uma produção de qualidade, que tenha análise, que tenha capacidade de chegar sem doutrinarismo. Também é outra coisa que eu ia falar, que eu acho que às vezes parece que eu estou nos anos 70, aquelas linguagens muito doutrinaristas. Tem que ter uma mídia que realmente construa, né, uma outra visão de mundo, e a gente não pode se contentar com o que está aí. É isso? É isso, passei 3 minutos. Esse reloginho aqui mete medo, né? Todo mundo assinou a lista aqui? Bom, pessoal, Pessoal, é o seguinte, vamos dar continuidade antes de passar. Seguimos aqui? Pode ser, Rodrigo? Pode ser? Antes de passar, só já dar um outro aviso que eu tinha esquecido, que é importantíssimo. Eu disse, na semana que vem tem esse curso Jornalismo de Guerra na América Latina, e na semana que vem, na segunda-feira, dia 23, tem uma atividade importantíssima que é a homenagem a Lamarca. Lamarca vive 80 anos, nascimento do Lamarca, né, o capitão da guerrilha. Vai ser uma atividade, segunda-feira que vem, vai ser na Fundação Laulo Campos, aqui na Barão de Limeira, desculpa. Barão de Limeira, hoje já deve estar começando a circular a informação desse evento do dia 23. Aí Rodolfo, que está pilotando, pode falar um pouquinho mais sobre a atividade. Passar a bola para Rodrigo Viana, blog Esquervinhador. Boa noite, pessoal. Agradecer o convite, a presença de vocês, aqui a presença dos colegas aqui na mesa também. Bom, eu sou jornalista, quase 30 anos agora. Quase 30 anos, trabalho ainda na imprensa comercial, e de 10 anos para cá, mais ou menos, também mantenho uma atividade aí na internet com o meu blog, né? E nas redes sociais também. Observando e atuando, né? Que a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente observa e atua, não fica só como observador, né?
Foi interessante que a Eleonora fez um painel assim, até histórico, né? Rápido, mas um painel assim para a gente, retomando essa ideia de que a imprensa sempre foi um instrumento de disputa, né? Desde os panfletos dos jacobinos e das várias linhas na Revolução Francesa. Então, essa ideia que nos foi vendida dos anos 80 para cá, de que a imprensa é independente, é neutra, isso é uma falácia, né? É uma máscara que se colocou. Do ponto de vista comercial, pode fazer algum sentido para os donos dos jornais, mas historicamente não se sustenta. Né? Mas o que eu achei interessante é que eu tinha preparado uma fala bem mais conjuntural. Foi legal porque a Eleonora fez uma fala assim, histórica, que foi legal, né? Criou aí um substrato para a gente poder falar um pouco mais da conjuntura. Eu queria falar um pouco sobre o que está acontecendo agora no Brasil. Né? Eu pensei em falar sobre mídia e poder no Brasil, mídia e política, a partir de dois níveis, eu vejo assim, dois níveis de atuação que a gente podia, como se fossem duas camadas de atuação que se complementam, se interpenetram. Um nível de atuação da mídia na política, no que a gente poderia chamar de política institucional, ou seja, no debate sobre quem é que vai estar no poder, quem é que nós vamos emparedar agora, para cima de quem é que nós vamos, o papel da mídia no chamado golpe de 2016. E esse seria o primeiro nível, o nível mais institucional. E o segundo nível, que é o nível mais profundo e mais lento e também mais longo, que é o nível do debate de valores, de disseminação de determinados valores. E eu vejo, se a gente tratar desses dois níveis, há algumas contradições e discrepâncias e disputas. E que rapidamente o cenário mudou de 2016 para cá. Então, eu vim até falando com a Eleonora antes do debate. Quer dizer, em 2016, a gente, nessa atuação política e institucional, a mídia no Brasil, porque houve a derrubada do governo eleito por um golpe parlamentar, mas porque quem está no poder é quem perdeu a eleição. Então, se isso não é um golpe, eu não sei mais o que é. Né? A casa deles um pouco desarrumada. Eles se desblocaram, a gente pode dizer assim. Do começo desse ano para cá, dá para estabelecer assim dois grupos, né? Se a gente pegar os grandes grupos de comunicação no Brasil, assim, Grupo Bandeirantes, o Estadão, a Record, continuam dando sustentação ao governo Temer e parecem priorizar a sustentação e a continuidade do governo Temer, enquanto a Globo foi para o Fora Temer radical. Pediu em editorial a derrubada do Temer. Na primeira hora, quando saiu a gravação lá do Joesley, que aliás a Globo falou da gravação antes de ter a gravação, e o que foi vendido na manchete depois não se confirmou exatamente, não era bem aquilo, e isso gerou uma fragilidade que permitiu ao outro grupo sustentar o Temer. Né? De qualquer maneira, isso é um detalhe. O que interessa mais é que houve uma desarrumação desse grupo midiático. E se a gente faz a comparação com 64, também, né? Em 64 todos os grupos de mídia se blocam, e quando vem 68, até um pouco antes, eles começam já a mostrar descontentamento. O Estadão já antes, quando se cancela a eleição de 65, né, a partir de 66 e tudo, começa a se colocar contra a ditadura. E outros grupos foram até o fim com a ditadura. Né? A Globo, por exemplo, cresceu, né? E floresceu com a ditadura. E agora acontece um desarranjo parecido. E a gente olhando, no primeiro momento, parecia, bom, para onde a Globo vai, vão todos os outros juntos. E não foram. Então aí só para deixar anotado, até para a gente pensar, acho que a gente ainda não conseguiu entender muito bem, aqui nos debates do Rio do Barão a gente fica sempre tentando fazer a leitura. Há alguma agenda oculta, comercial, que levou a Globo a essa posição tão radicalizada de tentar derrubar o Temer, né? Eu falo, bom, pode ser que haja uma agenda oculta comercial que o Temer não tenha atendido, porque o Temer atendeu os outros grupos de mídia. O levantamento feito pelo blog do Cafezinho mostra que o Grupo Bandeirantes, por exemplo, que estava quebrado, foi o que proporcionalmente mais recebeu ajuda nos meses seguintes à derrubada da Dilma. O Estadão também, outro grupo que estava com muita dificuldade financeira, continua em dificuldade financeira, tem as suas razões não só políticas, mas também provavelmente comerciais. Agora a Globo foi também bem atendida do ponto de vista das verbas publicitárias, mas de repente sai da linha e se descola, né, do governo Temer. Para além dessa agenda comercial oculta, que a gente pode daqui a algum tempo descobrir o que era,
tentar fazer uma leitura política, que acho que não vou falar nenhuma novidade aqui, mas já é um pouco o que a gente vem debatendo na internet, mas também para deixar aqui até para o debate posterior, para as perguntas. A leitura, me parece, feita pela Globo é que o Temer torna caro demais defender o golpe e defender a derrubada da Dilma e a retirada do lulismo do poder. O Temer suja demais o golpe. Era como se em 64, depois da derrubada do Jango, o Adhemar de Barros fosse presidente, que era o corrupto, tido como corrupto em São Paulo, o governador tido como o cara do rouba mais faz. É como se tivesse toda a classe média em 64 indo para a rua contra a corrupção, contra o comunismo, e entregasse o governo para o Adhemar de Barros. Não fazia sentido. Fazia sentido entregar para um marechal limpo, que tinha lutado na Segunda Guerra, que era o Castelo Branco, e depois toda a história que a gente conhece. Então, o Temer cria uma dissonância, atrapalha a sustentação do projeto deles, que é o projeto liberal, o projeto econômico, o que interessa no final das contas, que é aprofundar esse projeto, que a Dilma até, depois de ganhar a eleição em 2014, em parte, tenta incorporar uma parte dessa agenda no governo dela, achando que isso era suficiente para barrar o avanço do golpismo. Mas era pouco, eles queriam uma derrubada, extirpar também a organização, está muito claro agora, extirpar a organização social, a organização do trabalho, a organização trabalhista, que cria entraves e custos para a acumulação capitalista se dar de maneira mais forte. Está claro, o Temer entregou em parte isso, entregou a reforma trabalhista e ia entregar a reforma da Previdência quando surge o Joesley. Esse timing é que me deixa um pouco, se a gente faz essa leitura de que, bom, a Globo foi nisso porque era hora de derrubar fica melhor derrubar o Temer e colocar um mais limpinho no poder que possa completar esse processo. Não, mas mais limpo do ponto de vista da imagem, que favoreça a execução dessa agenda do Congresso. Se era isso, o timing não foi bem feito, porque atrapalhou a reforma da Previdência. A reforma da Previdência não foi entregue, criou uma dissonância, o que nos mostra também que nem tudo é tão controlado, não tem um projeto tão assim... quer dizer, existe projetos, existe plano, mas não se pode controlar tudo, né? Existem dissonâncias e, como eu falei, eles se desblocam, né? Mas o segundo nível do qual eu queria falar é o nível da disputa de valores. A Eleonora falou um pouco aí quando ela diz dessa estridência que veio nos últimos anos, né? Essa coisa de quem fala mais alto, de uma palavra muito definitiva, de colocar no outro um estigma do ladrão, que agora parece estar um pouco arrependido dessa onda que ele ajudou a criar. Mas essa estridência toda também, quer dizer, então a mídia atua no nível institucional da disputa de política e atuou fomentando toda uma cultura no país de não considerar o seu adversário, de considerar como inimigo que você tem que destroçar, destruir, abater, né? Um jornalismo de guerra, por isso que é jornalismo de guerra. Na guerra você não convive com o adversário e perde e ganha, você destrói, né? Então, estava muito presente na mídia no Brasil 10 anos para cá, talvez, do Mensalão para cá, de 2005 para cá. E nos últimos meses, nas últimas semanas talvez, mas nos últimos meses, a gente vê também na grande mídia uma certa dissonância e parece que eles se desblocaram e estão se dando conta do pântano em que lançaram o país. 3 episódios que eu anotei aqui. A Veja fez uma capa dizendo que o Bolsonaro é um perigo para o Brasil. Poxa, então não é mais o Lula. Fizeram 85 capas do Lula e uma agora para o Bolsonaro. Mas o curioso não é a Veja fazer essa capa, é a reação dos leitores da Veja. Vão começar a dizer que a Veja estava infiltrada de comunistas. Pedindo, então, os corvos que eles alimentaram agora estão vindo à tona com tudo, não vão ser freados. Não adianta agora querer fazer o cavalo de pau, porque não tem cavalo de pau. Não vai dar. A Globo fez uma matéria até muito civilizada no Fantástico na semana anterior, agora, não esse domingo, na semana anterior, falando sobre a intolerância na cultura, essa coisa dos museus, dos ataques aos museus, que isso não era assim, que a arte tinha que ser respeitada, a questão da família, a questão dos valores, a questão do respeito à diferença, e os telespectadores atacaram e a Veja ganhou a pecha, a Globo ganhou a pecha de Globo comunista, né? Também pôs o martelo dentro. É claro que isso são setores mais radicalizados e tal, da direita, mas vai mostrando. Bom, eles perceberam que foram longe demais nessa cultura da intolerância e agora estão sendo vítimas dessa intolerância. Por último, um episódio que parece um pouco menor, mas para a gente que é aqui dessa área e que acompanha
comunicação e jornalismo, o Eugênio Butti, um jornalista, formação de esquerda, trabalhou no primeiro governo Lula na Radiobras, depois mudou um pouco, não foi para uma posição tão estridente como essa que a gente vinha falando, até uma posição, ele tem posturas mais respeitosas no debate, isso a gente tem que reconhecer, mas ele foi cumprindo um certo papel de ideólogo até, de certos setores conservadores na mídia. E ele escreveu um artigo essa semana, na época, falando a mesma coisa, que é a hora de frear, de evitar esses exageros, de respeitar a diferença. Os comentários na página da época, acho que de 100 comentários tinha 90 contra o Eugênio Butti, dizendo que quem era esse cara para estar escrevendo, de onde que ele tinha surgido, que devia ser mais um esquerdista, que a época agora estava infiltrada nesse pensamento. Um negócio brutal, e não tinha apoio. Quer dizer, que mostra quem é o público que sobrou para essa gente. Quem é o público da Veja, quem é o público da época. A Globo não, acho que é diferente de falar com uma grande massa. Então, é uma coisa mais misturada, né? Mas são 3... e fora esse eu vou contar um outro episódio. Isso aqui são episódios públicos. Mas eu vou contar um episódio privado, que eu não vou poder contar o nome das pessoas, mas um amigo que foi encontrar com colegas da Globo no Rio. Uma reunião social, foi tomar um chopp com o pessoal no Rio. Conversando sobre as coisas, e chefe de redação, apresentador, não o principal, mas... e aí papo vai, papo vem, todos extremamente preocupados com o clima de intolerância no país. E aí esse meu amigo falou, mas agora vocês perceberam isso? Agora? De qualquer maneira, mostra, mais uma vez, uma certa dissonância. Quer dizer, o que eles vão fazer agora com esses monstros que foram tirados da lâmpada, né? Como é que se lida com isso? E paralelo com 64, que muita gente, eu mesmo fiz quando escrevi um artigo para esse livro aí que o Rovai organizou, o Golpe de 16, o Aécio não estudou história, né? Porque ele repetiu exatamente o que o Lacerda fez, né? Fomentou o golpe, não sei o que, e o Lacerda acabou caçado pelo golpe. Porque o Lacerda era muito mais brilhante que o Aécio, né? Sabia escrever, era um bom jornalista, tinha uma carreira mais brilhante. De qualquer maneira, cumpriu um papel muito parecido, né? Vai cumprir um papel muito parecido. A gente não sabe até que ponto que vai se dar a derrocada do Aécio, pode se definir essa semana. E da mesma forma, a mídia que apoiou 64, achando que ia ser uma limpeza rápida, depois voltariam os liberais, conservadores, tradicionais, para assumir o poder, tomou um susto e o negócio durou 20 anos, né? Então acho que nós estamos num momento muito perigoso, mas também pode ser um momento novo, porque eu acho que os sinais emitidos aí por alguns grupos de imprensa nas últimas semanas são de que o lulismo, a esquerda, continuam sendo adversários, inimigos, mas podem não ser os inimigos mais perigosos para eles, em breve, né? Se isso continuar avançando. Você imagina se o Lula não pudesse ser candidato e o Bolsonaro for o candidato principal. Eles estão tentando construir uma alternativa e matar o Bolsonaro já antes da eleição, mas isso não se controla totalmente também. E o que me preocupa, eu falei aí de sinais em que a imprensa se arrepende, mas tem sinais também pusilânimes, né? Como esse episódio envolvendo o repórter da Folha e o Danilo Gentili. Não sei se todo mundo que está aqui acompanhou, né? O repórter da área de cultura fez uma crítica ao filme do Danilo Gentili, detonando o filme. Mas como muitas críticas, tem críticas favoráveis, a maioria das críticas, enfim, são... É por isso que o nome, né? Você já diz, é crítica, né? Porque nem imposto, se fosse bom não precisava ser imposto, né? Mas o Danilo Gentili, dentro dessa estratégia de estridência, de negar o adversário, de partir sempre para a pancadaria verbal e não para o debate, promoveu uma caçada ao repórter. Ele botou os milhões de seguidores dele para atacar o repórter, para pesquisar a vida do cara, para xingar, xingar, né? Eles acham que é um xingamento, chamar de viado, de não sei o quê, não sei se ele é homossexual, se não é, e também atacar do ponto de vista político, porque acharam algumas postagens dele, parece que dando apoio a Dilma, ou contra a derrubada da Dilma. E qual foi a decisão do jornal? Demitiu o repórter. Bom, por mais que tenha contrariado a orientação do jornal, foram descobrir que ele contrariou a orientação do jornal com postagens só depois que o Danilo Gentili avisou, porque se ele estava contrariando, já devia ter sido afastado antes, inclusive antes de fazer entrevista com o Danilo Gentili.
Agora você pega um cara sob ataque de milhões de pessoas e com o dedo apontado assim de uma maneira fascista, extremista, e você demite o sujeito. Imagine o sinal que se passa para os outros jornalistas. Isso também a gente vinha conversando aqui antes, né? Então são sinais dúbios, né? Ao mesmo tempo a mídia mostra, os grupos de comunicação mostram preocupação com o que esses grupos ajudaram a fomentar, botando gente na rua ali em 2015 e levando para a rua manifestações em que ia gente de camisa amarela, a família, e gente defendendo a tortura e a morte, gente. Como é que é possível, né? A gente quer passear com os filhos e do lado estava um caminhão defendendo a tortura. Então, e esses grupos de mídia, principalmente a Globo, fomentou essas passeatas, né, de direita, que fizeram um movimento de direita no Brasil. E rapidamente, o Miro já me passou aqui a história do tempo, né? A nossa estratégia, o que eu enxergo como uma possibilidade de estratégia para a gente que está nessa batalha de comunicação, né? De 2013, 2014, 2015, a direita, tanto nos grandes grupos de comunicação como nas redes sociais, ficou na ofensiva, nos emparedou, usou uma técnica até de mimetização, misturando ataques com até o nosso vocabulário, foi usar o nosso vocabulário muitas vezes. Eu via o MBL chamando a CUT e os sindicalistas de pelegos. Os pelegos da CUT, porque defendiam a Dilma. Então, pelego que está defendendo o governo, pelego é o que defende o patrão, mas, enfim. Fizeram um discurso que jogou na confusão e que ajudou a ganhar uma parte da população, que talvez fosse um centro ali, e na confusão foi para a rua com a camisa amarela e se misturou com a turma mais radicalizada. Porque isso tudo que a gente está falando aqui é um movimento mais radicalizado, mas que pode ter 20%, 30% do Brasil hoje comprando essa agenda aqui. Talvez 20%, pelo menos pelo que a gente vê com o Bolsonaro e com o Dória. Eu acho que a gente devia devolver agora. Está um momento bom para a gente devolver a bola para eles. E os extremistas são eles. Eu acho que isso que a gente devia apostar. Quem é extremista e quem é radical de direita é o lado de lá. Eles detestam, eu já vi que o MBL, uma das coisas que eles mais detestam quando a gente fala o grupo extremista, a milícia, os extremistas, eles são os extremistas. E eu acho que a gente devia apostar nessa linguagem, que é uma linguagem que eles usavam contra a gente, agora vamos devolver a mimetização para eles, nessa batalha de comunicação. Eu acho que dá para a gente isolar essa direita mais raivosa, não temos que ter ilusão de acordo com a grande mídia, com os setores liberais que estão na direção desses grupos de comunicação, preocupados com o avanço ultraconservador. Mas eu acho que a gente pode, nessa batalha aí, nas redes e na política, ter esse papel de tentar isolar. E acho que o momento agora pode ser favorável a gente. Porque o setor aí de centro, a gente fica buscando onde é que está o centro no Brasil. A Dilma mesmo falou isso quando ela caiu, né? Ela falou que o que aconteceu é que o centro desapareceu, foi para a direita. Cadê o centro, né? Tem muita gente fazendo essa pergunta. Existe centro no Brasil? Dá para dialogar com o centro? O que a gente pode... como é que a gente pode construir uma maioria e evitar que essa onda venha com mais força, que os Danilo Gentiles tenham cada vez mais força? E acho que a maneira de enfrentar isso é isolar o outro lado e colocar para eles a pecha de que eles são os radicais, eles são os extremistas, eles são os que querem fechar museu, eles são contra a cultura, contra a democracia e contra as maiorias do país. Eles são os extremistas. Acho que essa é a batalha, e que por essa dissonância, por esse desarranjo no bloco de direita que deu o golpe de 16, eu acho que há uma brecha e uma possibilidade de a gente fazer esse debate, talvez, não sei se ganhar o debate, mas avançar um pouco nesse debate. É isso, obrigado. Pelo que o Felipe me informou aqui, além das pessoas que estão aqui presentes, umas 100 e poucas pessoas estão acompanhando pelo Face o debate. 110, é isso, Felipe? Bateu 130, mas aí caiu aqui, caiu a conexão, deu uma queda agora. Caiu a conexão. Sacanagem do Facebook, tá vendo? Está pelo Facebook ou pelo... Esse é o Zuc. Passar para o Inácio Carvalho. Vamos lá. Doutor Inácio é de todo vermelho. Isso. Boa noite, amigas e amigos. Boa noite, Rodrigo Miro. Eu acho que mais do que você se apresentar aqui sou eu. Eu sou novo aqui na cidade. Eu sou cearense, atuei no Ceará, comunicação do Ceará, e assumi o Portal Vermelho há exatamente 2 anos. Essa semana completava-se 2 anos.
E agradeço então o convite para esse papo. Eu acho que é um tema extremamente necessário que a gente aprofunde, porque a Eleonora registrou bem a mídia, o papel da mídia, não só no Brasil, mas a referência que ela faz à Revolução Francesa e os momentos da história. Esse fim de semana eu fui assistir aquela mostra do Belas Artes sobre o documentário do Patrício Guzmán, e na Batalha do Chile isso fica absolutamente evidente. Aliás, não fica evidente não só isso, né? O Rodrigo falou aqui dos interesses ocultos, né? Das agendas ocultas, né? Fica claro também que daqui a pouco a gente tem a confirmação da ação militante, digamos assim, do imperialismo, como ficou demonstrado nos golpes, porque o método é o mesmo, a semelhança do que aconteceu. É impressionante assistir aquele filme. Tem até alguns personagens, né, que você consegue identificar com os dias de hoje, guardadas todas as peculiaridades, né? Mas eu não me recordo aí, do que a gente conhece de história, de algum momento que a gente tenha definido um golpe jurídico, parlamentar, midiático. Não me recordo assim que a mídia, né, tenha tido uma atuação tão militante, né, como a Judite Brito, comentava com o Miro hoje no início da tarde, assumiu em 2010, né, naquele artigo em que ela diz que se a oposição não está cumprindo o papel dela, cabe à mídia fazer isso, cabe aos meios de comunicação, né? Então, isso em 2010, né? Ali na campanha da eleição da eleição da Dilma, né? Próximo justamente da eleição, quando está aquele debate, inclusive, sobre que a Dilma era uma comunista superada, essa coisa. Então, eles assumem esse papel militante, né? Com todo respeito à militância. A segunda vez que eu uso militância é por lá de lá, né? Mas eles militam, são militantes, eles têm uma... Né? Então eu acho que isso é importante da gente debater justamente em função do papel destacado da mídia, né? No sentido de desconstruir, no sentido de abalar, né? Desde a eleição do Lula. Não é coisa recente, né? Vieram construindo essa ideia desde a eleição do Lula, né? E o mensalão, a expressão mensalão é do Roberto Jefferson, mas quem massificou foi a mídia. Quem tornou isso como uma coisa, né? Quem carimbou isso, quem consolidou essa expressão foi a mídia, né? Então houve toda uma construção permanente, e ao mesmo tempo construía, mobilizava, né, e noticiava, né? A gente vai se referir a esses episódios. Agora, essa atuação, eu quero acrescentar 3 episódios que me parecem muito ilustrativos, em especial em relação à Globo, né? De tentar alterar, né, interferir objetivamente na realidade. Um episódio marcante nos anos 80 é o Proconsult, né? Em que a Globo se juntou ali com aquele esquema do Proconsult, na verdade era parte do esquema, né, para alterar o resultado eleitoral definido, mudar o resultado eleitoral, o que a gente antigamente chamava de mapismo, né? Na era da tecnologia virou um mapismo eletrônico, né? Em seguida tem um episódio das diretas, que inclusive é aqui em São Paulo, né? A Globo resolve dizer que o comício das diretas, na verdade, era a festa de aniversário de São Paulo. Quer dizer, os caras vão testando, né? Vão construindo narrativas, né? Que é uma outra expressão muito comum hoje, muito usual. E um outro episódio, esse mais recente, mas já com Lula, que é o famoso debate, né, no segundo turno da eleição de 89.
né? Ali, eu não diria que alterou substancialmente o resultado, mas se faltava alguma coisa para alterar, né, é possível que aquele episódio tenha modificado o resultado eleitoral. Então, acho que essa intervenção, né, militante, vou repetir a expressão, né, é permanente. Né? Isso para não citar o famoso editorial do Globo no dia 1º de abril de 64, né, exaltando, né, que o Brasil tinha saído da anarquia, né, que as famílias estavam felizes e tal, que aliás é um outro aspecto importante dessa construção de narrativa, vamos dizer assim, que essa turma faz, que é justamente transformar, né, aquilo que são os seus interesses, o interesse dos grupos monopolistas, os interesses dos segmentos, né, golpistas, no interesse da população. Né? E se repetiu no editorial do Estadão, logo depois daquela famosa, aquele famoso dia 13 de março de 2016, né, quando ele dizia exatamente isso, né, que as famílias brasileiras tinham ido às ruas. Tem hoje eu até tem uma manchete do Globo que diz assim: Brasil vai às ruas contra Dilma e Lula e a favor de Moro. Né? Brasil, né? Brasil. Se Lula e o Lula não fossem o Brasil. Então, exatamente. Né? Uma semana depois aconteceu a manifestação do nosso lado, né, em defesa da democracia. E o que diziam? Aliás, a Eliane Catanhedo, inclusive, usou uma expressão: não é todo, só tem militância aí. É só militante. Então, quer dizer, né? é isso, quer dizer, na verdade você vai construindo uma ideia, né, distorcendo os fatos e tal. Mas é isso, quer dizer, na verdade foi um golpe, né, construído, que é aquela história, eles mobilizavam. Aliás, esse dia 13 de março, né, a Globo ficou o dia inteiro. Famílias, aliás, se eu não me engano, tinha um negócio de corrida de Fórmula 1 e o cara chegava a fazer intervalo na corrida para mostrar uma manifestação, o Faustão abria espaço, o futebol no intervalo, quer dizer, chegou a esse ponto. Né? Então, assim, é uma mobilização espontânea da família brasileira, né, em favor da democracia, contra o governo, né, que tinha desorganizado o país, etc, etc. Né? Então, acho que essa construção eles fizeram. Né? A meladeira do golpe, Rodrigo, começa no dia 17 de abril, né, com aquelas declarações de voto. Entendeu? Aquelas declarações de votos. Né? Que o Chico Lopes, meu conterrâneo cearense, definiu muito bem. Né? Eu pensei que tinha vindo aqui para um debate político, mas não, reunião de família, de genro, nora, não sei o que e tal, de religião. Né? Então, ali, né, de um certo modo, né, você tem uma primeira sujeira, vamos dizer assim, do golpe. Né, mas que não foi suficiente para comprometê-lo. Né, a turma assumiu aquela posse daquele ministério, né, de homens, né, aquilo tudo. Mas isso vai criando uma situação, né, de certa rejeição, né, ainda muito pequena, ainda muito insignificante e tal, né, e que fazia com que esse bloco, né, midiático, composto pela mídia hegemônica, esses grandes grupos, né, se mantivessem unidos, vamos dizer assim. Né, porque tinha uma questão, e tem uma questão, que eu acho que ainda mantém no fundamental, que é a agenda. Né? É a agenda das reformas, né? É a agenda da privatização, é a agenda do desmonte do país, é a agenda da entrega do patrimônio nacional. Né? Acho que isso é que mantém essa turma. E aí é isso, quer dizer, no período da Dilma e do Lula, qualquer aumento de combustível era, né, um escândalo. Apesar de que chegou a segurar o aumento do combustível, acho que durante 3 anos até. Né? Mas agora, quando se aumenta o combustível, não, é para realinhar os preços, né? Salvar a Petrobras, que foi destruída
pelos desmontar a Petrobras, pela corrupção, etc, etc. Então, acho que essa é a tal da construção da narrativa diferenciada que eles fazem. Né? E que eu acho que também, essa agenda os mantém ainda numa certa aliança, num certo bloco. Né? Acontece que a crise ela é inevitável. Né? É como o Rodrigo citou aqui há pouco, né? Quer dizer, do mesmo jeito que do nosso lado aqui, quando a gente discute que o avanço não é linear, né? Que nós não vamos conseguir, é isso, a gente conseguiu um avanço importante em 2003, a gente conseguiu avançar na construção da cidadania, avançar até em pôr em prática, né? Previsões constitucionais, direitos constitucionais, né? Mas houve um golpe. Então nós saímos, né, digamos assim, de um certo caminho de avanço. Né? Do mesmo jeito, do lado de lá isso também não acontece. Né? Porque existem as contradições. Então essa crise, né, também evidencia as contradições do lado de lá. Né? E aí, nessa contradição, a contradição fundamental, me parece aí, é justamente o fato de que a agenda, né, a agenda do golpe já não estava mais tão segura para a construção, né, dele. Quer dizer, é um governo já desgastado, com a imagem desgastada, e que, portanto, não tinha mais harmonia entre os segmentos. E a própria luta interna. Né? Quer dizer, hoje você vê segmentos do governo, né, o chamado Centrão, que já diz o seguinte, né, isso já em função de 2018, né, que já diz o seguinte, não, passado essa segunda denúncia, é preciso rearrumar o governo. Né? É preciso rearrumar o governo. Rearrumar o governo, para esse segmento, significa reduzir a presença do PSDB. Então você sente que já... E esse segmento digamos assim, é projetado, essa ideia é projetada pela Globo. A rearrumação do governo é projetada justamente pelas organizações Globo. Um outro aspecto importante, bom, eu queria só resgatar uma questão aqui da força da mídia. A Eleonora citou aqui há pouco que a televisão no Brasil, a Globo no Brasil, não tem exemplo no mundo. Né? Aquele famoso relatório de mídia 2016, se não me engano, da SECOM, 2015, 2016, citava inclusive o seguinte: 63% da população do Brasil forma a sua opinião, né, a partir da TV. Né? E aí você tem, no caso da Globo, você tem o telejornal, né, e você tem toda a programação. Hoje, esses dias eu estava vendo não sei se é uma minissérie, se é uma TV, né, que é sobre o Brasil da colonial, mas com uma construção, né, uma pauta, né, do Brasil atual. Corrupção, né, chega a ter, inclusive, o Fora João. Tem um negócio do Fora João. Né, quer dizer, eles vão construindo isso. Programa de humor, programa de debate, programa de variedades, todos eles vão construindo, né, essa ideia que é, evidentemente, distante da realidade do Brasil. Né? Bom, nessa situação, o que eu acho que a gente precisa... Já 15 minutos? Então vamos, exatamente isso que eu quero avançar. Eu quero recuperar aqui uma outra fala da Eleonora, né,
que é justamente quando ela se referiu que, ao final da redemocratização, toda aquela aliança que existia, né? Aí foi citado aqui o movimento, a opinião, né? Construiu-se uma unidade em torno de grupos de comunicação, que era justamente o reflexo de uma frente democrática que existia na época. A construção, esses veículos de comunicação, eles representavam uma construção, né, uma expressão na mídia da frente democrática, né, que se esgota no momento em que essa frente democrática perde a função dela, né. Aliás, entre os acontecimentos imprevistos pela história, né, o final da ditadura é um deles, né. A ditadura tem fim, né, no instrumento que foi construído para dar continuidade a ela, que é o colégio eleitoral, né. Diga-se de passagem, o presidente da República, que assume depois da ditadura, é justamente o cara que era presidente do partido que comandou a derrota das diretas, né. Então, o Brasil não é uma coisa previsível. É para amador. Não é para amador, né? Então, quer dizer, na verdade, a expressão, digamos, da comunicação da Frente Democrática era justamente esses veículos de comunicação, né, que nós citamos aqui. Acho, portanto, que essa questão está reposta novamente para o Brasil nesse momento, né, para o setor da comunicação, digamos, na comunicação, né, a gente buscar construir essa realidade, que é justamente a construção, né, na área da comunicação, né, dessa expressão de comunicação, dessa expressão da necessidade da construção de uma aliança ampla, né, de uma articulação ampla dos diversos segmentos capazes de interferir na mídia. Nessa mesa aqui, se teve algumas conversas há algum tempo, em que se nós somássemos a audiência desse nosso time de comunicação, né, nós teríamos em torno de 26, 28, não era, amigo? Visitações, né, page views, né, por mês. Milhões, 26 milhões. 26 a 28 milhões. Né? Quer dizer, isso tem uma força. Isso tem uma força. Né? E ali a gente somava, não era nem... Tinha muita gente que a gente não tinha os números ali, né, amigo? Então, acho que esse esforço, né, de construção, com esses recursos que hoje tem, né, a internet, nos permite, inclusive, fazer isso de forma mais prática, mais viável. Né? Eu acho que esse é um aspecto importante. Acho que nós precisamos, e aí uma pauta importante desse movimento, é a construção, né, tendo em vista, inclusive, que nós estamos em vias de uma disputa, né, no próximo ano, a disputa presidencial, né, a construção de um projeto comum. Acho que isso é fundamental. Né, porque a gente não pode enfrentar, né, essa onda, né, contrária a gente, contrária ao Brasil, contrária aos interesses nacionais, enfrentando apenas o Danilo Gentili. Né? Oi? Não, o Frota é outro. Né? Mas nós temos que apontar caminhos. Nós precisamos discutir projetos. Né? Nós precisamos discutir ideias. Né? Com essa turma, a gente faz a polêmica. Né? Agora, discutir ideias, discutir projetos, sinalizar para segmentos, porque, gente, olha, eu trabalhei muito tempo no parlamento, né? Acompanhei durante mais de 20 anos o parlamento no Ceará e eu atuei uma época em Brasília. Né? O nosso campo, do ponto de vista numérico, quantitativo, nós nunca passamos de 30% em nenhum parlamento. Mas nós conseguimos influenciar em todos os parlamentos.
Na comunicação é possível fazer esse debate. É possível buscar segmentos, né? Atrair segmentos que hoje se preocupam com esse desmonte que está no Brasil. Né? Tanto do ponto de vista do projeto do país, da economia, dos avanços do país, como essa questão da intolerância, essa questão da democracia. Né? É muito grave o que acontece no Brasil hoje, do ponto de vista da democracia, gente. É um retrocesso. Né? Hoje, da democracia e dos direitos. Hoje está aí essa portaria do Ministério do Trabalho, que aliás eu ouvi um bochicho hoje que estaria em via de revogar o YouTube da CTB. Né? Mas essa coisa do trabalho escravo, isso é um retrocesso do século XIX, gente. Será possível que não tem ninguém que se iludiu com esse golpe, que não se sensibiliza com essas questões? Né? Essa questão do desmonte, o esforço que a Helen Loura, junto com o Bress e outros, fazem no sentido de apresentar um projeto para o Brasil, caminhos dentro da realidade brasileira. Né? O debate sobre a democracia. Eu acho que nós precisamos ter uma pauta que nos una. Né? Uma pauta que... O esforço que nós fizemos aqui, voltando à conversa da mesa aqui, o esforço que nós fizemos aqui era muito um esforço de sobrevivência. Né? Um esforço ao invés de cada um, aquela coisa de um ditado comum no Ceará, que eu não sei se aqui a gente conhece muito, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? O nosso esforço, né, tem que ser no sentido de que é muito mais do que farinha que nós queremos. Entendeu? Então é um esforço, o esforço que nós temos aqui era de sobreviver. Agora é um esforço de salvar o Brasil. Né? De construir, portanto, de apontar essa pauta política. Eu acho, então, porque, gente, olha, eu não tenho dúvidas, sinceramente. Assim, é uma constatação que eu faço, já aqui encerrando, é uma constatação que eu faço preocupado. Mas eu não tenho muita dúvida de que esse negócio vai durar muito tempo. Esse golpe não veio assim, né, para daqui a 2 anos, ele entrega tudo. Não é fácil. Né? Claro que eu citei, foi citado aqui várias vezes, os exemplos, né, na história de que a coisa não deu certo, desandou, etc, etc. Mas nós precisamos pensar, né, primeiro isso, é uma batalha dura e de longo curso, que nós precisamos ter muita força. Né? Nós precisamos ter, esses 26, 28 milhões de acessos, eles precisam se multiplicar e muito, porque se duvidar, essa turma aí de G1, UOL, tal, bate a gente assim só do soco. Eram essas questões que eu queria pôr aqui para a gente fazer o debate. Obrigado. Oi, Só nós vamos seguir aquela dinâmica falada no início. Nós vamos abrir para uma bateria de 5 entre perguntas, problematizações, acréscimos, alguma informação que queira se dar. Né? Podemos trabalhar com a ideia de 3 minutos para cada fala? E eu faço aqui o papel de chato? Pode ser? Então estão abertas as inscrições. Já venha para frente, se apresente. Quem mais se inscreve? Boa noite a todos. Eu ouvi muita coisa e comecei a brilhar mais a luz que eu vejo no fim do túnel. Uma união, falar um pouco do passado e tal. Falar em unidade, buscar uma aglomeração, uma coisa maior. Já está pronto o projeto que está em andamento de vento em polpa de um jornal semanal impresso e um site diário na internet de notícias. E quem está liderando isso é o Raimundo Pereira, que foi editor do jornal Opinião, foi editor do jornal Movimento, depois fundou também o Retrato do Brasil, que era uma revista mensal, começou com reportagem, depois mudou o nome para Retrato do Brasil. E vocês devem lembrar, muita gente conheceu, talvez muita gente também não conheça o Raimundo, mas no fim do regime militar nós fizemos uma publicação que se chamava Retrato do Brasil. Relatava o que foi o regime militar, os 20 anos do regime militar, 20 e poucos anos. E comparava com os períodos anteriores.
saiu em forma de fascículo e tal, e aí depois foi vendido a coleção encadernada em 4 volumes. Todos os colégios estaduais de São Paulo, de Pernambuco, do Paraná e outros estados que eu não me lembro agora, tem essa coleção em toda a biblioteca dos colégios públicos. Muito bem. E com isso, com essa experiência, tudo, nós estamos fazendo esse projeto de jornal que já está em andamento, já estamos colhendo recursos, porque como foi o Jornal Movimento, por exemplo. O Jornal Movimento não tinha um dono, era uma SA. A editora era uma sociedade anônima, como é hoje a editora que vai lançar o jornal, chama Manifesto SA. Editora Manifesto SA. Quem contribui financeiramente e de alguma forma, e quem contribui financeiramente de uma forma vai ser como se fosse um acionista, um cotista, e dele vai surgir um conselho de direção. Nesse conselho de direção, o jornal vai ter uma linha que foi discutida e aprovada, eles concordam com essa linha, porque já apoiaram, e se o jornal, os diretores, o editor não estiver seguindo essa linha, esse conselho de direção pode alterar, pode tirar, botar o outro, pode mexer. Então esse é o projeto que está em andamento e vendo em pouco. O Raimundo tem feito reuniões, a gente tem organizado aí. Por enquanto nós estamos no Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, atuando nessa área. Metade do que a gente precisava de recursos já tem, para sair o jornal. A ideia é lançar o jornal, o Raimundo chama de um mini jornal, agora em dezembro, para a campanha também. E o jornal final, isso depende do fluxo da entrada de verba. Se acelerar muito, aí sai tudo antes. Mas a previsão é essa. Então, em 2018, é a campanha onde a gente vai ter o jornal, o site já vai estar funcionando. E aí, em 2019, aí seria o jornal definitivo, com um amplo recurso de venda em pouco também circular. E eu pediria para vocês, todo mundo assinou a lista de presença aqui, se vocês concordariam em o Miro dar uma cópia para mim mandar depois texto, informações sobre o jornal. Pode, você me passa uma cópia autorizada. Obrigado. Valeu. Tem aqui e aqui. Vamos lá. Se apresenta. Pessoal, boa noite, sou Anderson, acompanho aqui o Barão também. Tem uma perguntinha muito ligeira sobre mídia e jornalismo. Também uma opinião sobre a política aqui para ajudar nas provocações da mesa. Mídia e jornalismo, nas eleições dos Estados Unidos, a Piauí fez uma boa matéria sobre o desempenho do jornal Washington Post ali na cobertura da eleição que conduz o Trump na presidência dos Estados Unidos. Eles identificaram uma questão ali, né? Ao ser absorvido pela Amazon, a gigante do mercado digital, uma parceria ali mantendo a linha editorial do jornal, e se verificou no final das eleições que o Washington Post, a partir dessa parceria, ele aumenta seu número de leitores, aumentou sua produção de conteúdo também, e pode sinalizar a partir daí, uma possibilidade da retomada da força do jornalismo enquanto modelo de negócio ambientado nessa questão digital. E a Ana Paula Cesarino Costa, acho que é esse o nome da ombudsman da Folha, ela fala de uma outra iniciativa juntando uma associação de um conjunto de jornais e periódicos dos Estados Unidos, a produção de conteúdo que circula nesse espaço. Então, pergunto, enquanto modelo de negócio, qual a perspectiva que vocês estão vendo como profissionais da área de muito tempo, uma retomada do jornalismo, isso podendo redundar em contratação de mais pessoas, em produção de mais conteúdo, nesse formato digital que se vê até em todo mundo afora, é exatamente o contrário, precarização, desemprego e tudo mais. E sobre jornalismo também, nesse cenário, como é que se vê uma retomada do jornalismo a partir das suas bases fundantes, que a gente costumou ver no século XX, dessa questão do contraditório, informações melhor checadas, dados melhor verificados, isso melhor contextualizado. Vocês colocam aqui no debate, acho que a fala do Rodrigo e do Inácio dialoga muito sobre isso. Eu queria
trazer um outro ponto, que eu acho que é preocupante para o nosso campo. A gente fala muito de uma onda conservadora, e as iniciativas do MBL destacam muito, nas últimas semanas isso, mas eu acho que o nosso campo, de alguma maneira, tem sido contaminado por ideias supostamente avançadas. Esse negócio da New Left, não me contrapondo às pautas identitárias, porque eu acho que eles colocam no debate público outros fatores que precisam ser incluídos, certo? A agenda pública, mas de alguma maneira existem correntes que eu acho que têm diluído essas pautas, tirando dela um conteúdo meu transformador, um conteúdo mudancista, um recorte de classe que vai se esvaindo aqui para uma abordagem sobretudo identitária. Isso contamina um pouco, eu acho, que o nosso campo, prejudica na construção, acho que, de um debate. E a outra que eu acho que é muito forte, inclusive impede o debate de uma frente ampla, que é o esquerdismo forte que nasce pós-golpe. Existe ainda na sociedade, pós-golpe, a queda da Dilma, uma abordagem que aponta nas alianças praticadas por Lula e Dilma o problema que resulta nesse golpe. Sendo que foram essas alianças que durante 13 anos colocaram em Minha Casa Minha Vida, ProUni, uma série de políticas públicas e tal. Eu queria ver, colocar na mesa como vocês analisam isso aqui. Tem, pelo que eu vi, mais 2 pessoas inscritas. 3, vamos lá. Renato, da CTB, boa noite. Na verdade, eu queria... A Leonora falou aqui uma coisa que me provocou um pouco sobre a questão de voltar a priorizar a informação, de voltar a priorizar o papel formador da questão. Eu não concordo exatamente com o que você colocou, porque, assim, eu acho que a imprensa do nosso lado faz um trabalho muito melhor do que a imprensa do outro lado. Se você pegar, por exemplo, a produção do MBL, do que eles consideram o conteúdo para dispersar, é um lixo aqui. Só que eles têm o domínio da plataforma, eles têm o domínio da ferramenta 20 vezes melhor do que nós. Foi citado o caso do Trump aqui. O Trump ele não venceu porque tinha uma campanha melhor do que a agora. Ele venceu porque logo no início da campanha dele eles gastaram 90 milhões de dólares para contratar a melhor equipe de inteligência artificial que eles encontraram no mercado e construir um supercomputador que produzia 156 mil peças publicitárias diferentes por dia. Uma para cada pessoa que eles cruzavam no Facebook. Então, assim, eu não estou dizendo que não é necessário fazer conteúdo de qualidade. Jamais diria isso. Mas eu estou dizendo que talvez a discussão que foi feita aqui, ela deveria começar a incluir um caráter estrutural de como as nossas informações chegam nas pessoas. Porque as estratégias de comunicação dentro do ambiente digital, elas mudam todo santo dia. A gente estava numa reunião de pauta da CTB hoje mesmo, e aí a gente teve um momento que a gente falou, nossa, a gente diminuiu o nosso alcance no Facebook, porque o algoritmo do Facebook mudou o mês passado, para mudar a forma como as pessoas recebem coisas de página, de fanpage. Então, todo mês você precisa refazer a sua estratégia, você precisa pensar em uma nova atitude profissional para você conseguir estar dentro do debate. O MBL, ele não é esse monstro só porque ele tem um discurso inflamatório fácil. Ele é esse monstro também porque ele tem um domínio muito bom de como chegar nas pessoas. E com financiamento... É grana que ele tem. Com financiamento que a gente sabe de onde vem, né? Daqui do Brasil que não é. Mas enfim... Mas assim, talvez essa discussão sobre como renovar os esforços de comunicação tem que passar também pela estrutura, e não só pelo conteúdo. Porque me parece que a gente está fazendo coisas muito boas que não chegam do outro lado. Eu queria saber como vocês encaram essa questão específica do combate na estrutura da comunicação. Tem mais alguém? Se não tiver, a gente faz um bloco só. Pode ser? Porque falando 3, tem mais 3 inscritos. É isso? Pode ser? A Lúcia. Bom, eu sou Eliane. Eu complemento um pouco o que ele falou. Minha pergunta para a Eleonora. Por que você acha, Eleonora, que a gente, como uma força progressista importante, forte, então acho que a gente tem uma massa grande de pessoas mais pensantes, mais politizadas, por que a gente não conseguiu criar uma interlocução com o empresariado, como foi em 64, que alguns aderiram aos resistentes? Eu não consigo acreditar que
todo empresário está contra o trabalhador, está contra o Brasil. Então, eu fico pensando que, como o varejo cresceu pra caramba em 2013, cresceu muito, a Luiz Helena, a da Magazine Luiza, elogiava, o próprio Abílio Diniz, esses caras ganharam dinheiro, cadê? Eu sei onde eles estão, claro, eu sei onde eles estão, eu sei o que eles querem, mas por que a gente não conseguiu travar esse diálogo com o empresariado, como conseguiram lá atrás, sem internet, sem pesquisa de opinião tão forte como a gente tem agora? Não entendo, isso é uma pergunta. E para o Rodrigo, minha pergunta é, Rodrigo, você acha que tem um arrependimento, né? A culpa é de um Reinaldo Azevedo, da Globo, do Bando de Lado, daquela, nem sei como chama a menina, Patrícia, não sei o quê, que colocou abraçando o Lula, que não se arrependeu. Dá para acreditar nisso? Ou é só uma hipocrisia a mais para a gente não engolir com fala? Aqui e coisa ali. Boa noite, sou Rodolfo. Eu queria apontar algumas das questões levantadas aí. A primeira é sobre o jornalismo de guerra. Acho que jornalismo de guerra é essa ação um pouco mais virulenta, agressiva, né, dos jornais burgueses na hora do golpes ou na hora de enfrentamentos de maior monta. Acho que essa é uma definição, é uma visão muito falha, porque o jornalismo, pela sua própria definição, pela sua própria natureza, ele é sempre um instrumento de guerra, né? Ele está sempre levando para a sociedade uma visão de mundo daquele grupo que domina a sociedade, domina, enfim, das classes dominantes. Ao mesmo tempo, ele está sempre, os setores progressistas também procuram, de alguma forma, usar essa mídia para levar a sua visão de mundo, né? Em alguns momentos da história, né, esse jornalismo de guerra, essa visão de mundo que está sendo apresentada todo dia na televisão, no jornal, ele se transforma efetivamente em arma de guerra, né? Queria lembrar aqui, por exemplo, a invasão do Iraque, né, o papel determinante, eu diria, do uso da mídia pelo governo dos Estados Unidos para construir, né, um ambiente internacional favorável à intervenção no Iraque em cima de um monte de mentira, né, coisa que depois se prova mentira. Então, em momentos como esse, né, o jornalismo, que é sempre jornalismo de guerra, né, que é sempre arma de guerra, coisa que a gente tem que introjetar, é sempre arma dessa... Em algum momento ele se transforma efetivamente em arma de guerra aberta. Também é do nosso lado, né? Eu tive a oportunidade de visitar lá o Museu da Resistência em Oslo, né? E a gente sai de lá emocionado e pensando em como é sensacional ser jornalista, como é sensacional poder contribuir para o progresso, para a democracia. Você vê lá como na resistência contra o fascismo, contra o nazismo, contra o Hitler que estava ocupando o país, as primeiras coisas que o povo da resistência pensava era como manter os seus boletins, como fazer os seus boletins chegarem à população. Então, só reforçando esse ponto, o jornalismo é sempre jornalismo de guerra. Em alguns momentos, como nesse daí que você tem, como no golpe, ele é arma de guerra aberta. Bom, então só para concluir daí, então, vendo isso, a gente vê que a imprensa no Brasil não fez nada mais do que cumprir o seu papel, né? Então, a grande imprensa, a Globo, os grandes jornais, né, cumpriram o seu papel de arma de guerra, né? O problema é o nosso lado não conseguiu cumprir o seu. Eu acho que é essa que é a questão que nós estamos aqui discutindo. Mais um inscrito. Oi, boa noite. Primeiro estou aqui. Eu tenho meio que uma pergunta para cada um, mas algumas delas são complementares. A primeira para
cidadão ele não consegue filtrar a quantidade de informações que ele recebe. E eu fiquei com a dúvida, será que o jornalista consegue fazer esse filtro? Porque às vezes eu tenho a impressão de que também o jornalista está recebendo aí todo dia um monte de coisa, vamos repassar o que precisa ser repassado, mas que ele também não consegue refletir e entender o que é que está acontecendo, para onde que as coisas estão indo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre. Para o Inácio, ele tinha falado também que a gente precisa de uma construção de um projeto comum. E aí eu fiquei pensando também, será que a gente também não precisa entender um pouquinho como que funciona o lado de lá? Porque, ok, é lógico que a gente precisa, todo mundo que acredita em alguma ideia precisa se unir toda a força a ela, mas se existe uma ideia contrária, será que a gente não precisa pelo menos tentar compreender o que é que está acontecendo, do jeito que eles pensam, o que é que funciona do lado de lá? Porque às vezes eu sinto que a gente está sempre focando do lado de cá e que isso nunca vai atingir uma ponte. E a outra pergunta é livre, né? Como que a mídia ela poderia educar as pessoas para compreender a política? Porque isso eu sinto conversando com família, com amigos, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar. Eu sou estudante de jornalismo. Eu sinto em todos os lugares que a gente não entende política, a não ser a pessoa que é especializada em política, o jornalista político. Mas, em geral, desde sempre, a gente aprende várias coisas, inclusive agora com religião, que eu preciso ter que aprender, mas política não. Por que isso acontece? Como que a mídia, o jornalismo pode ajudar nessa questão? Eu estou inscrito para pergunta também. Primeiro, para os três, esse negócio do blocado que o Rodrigo colocou, a impressão que me dá é que eles continuam blocados na pauta econômica. Só ver o editorial de sábado da Folha com relação à decisão da Ana Matra de questionar a reforma trabalhista, você pega, todos os grupos estão blocados na pauta econômica, seja de desmonte do Brasil, entrega, seja de desmonte do trabalho. A impressão que me dá é que eles não estão blocados mais, eles estiveram blocados no golpe, eles não estão blocados mais agora, é na tática diante do governo Temer. Me lembra muito o que a Globo fez com o Collor. A Globo elegeu o Collor, aí quando percebeu que o Collor poderia ser um problema para o projeto, a Globo despachou o Collor. Até hoje tem gente que acha que fomos nós que derrotamos o Collor sozinhos na rua. Não, mas não foi bem isso. A coisa foi muito mais ampla. Então me dá essa impressão, quer dizer, eles estão blocados na estratégia, no projeto estratégico eles estão unidos, eles continuam unidos, eles estão desblocados na tática, desblocados na tática. E me dá a impressão, inclusive, que a Globo resolveu apertar. O Fantástico de ontem foi impressionante, me disseram que hoje o Jornal Nacional também, o jornal foi muito bravo, e me falaram, inclusive, de uma reunião hoje da chamada Cúpula da Globo para definir o futuro do Temer. Então, o futuro do Temer é a saída Maia. Saída Maia. É isso. Então, essa é uma primeira observação, gostaria de ouvi-los. Segunda, uma pergunta para os três também. Essa mídia contra-hegemônica, ela tem virtudes e defeitos. O que vocês chamariam de virtudes? O que vocês chamariam de defeitos? E aí uma perguntinha fácil que dá nome de livro. O que fazer para superar os defeitos? E a terceira, aí talvez o Inácio menos, mas o Rodrigo e a Eleonora mais. Eleonora porque ficou muito tempo num grupo importantíssimo de comunicação. O Rodrigo porque continua num grupo importantíssimo de comunicação. Eu queria entender como está a cabeça dos jornalistas. O que essa moçada está pensando dentro das redações? Existe um assédio moral violentíssimo, existe uma precarização violentíssima e existe agora isso que foi falado aqui, quer dizer, chocar um ovo e a serpente veio para cima deles. O que passa na cabeça do jornalista de uma redação? Eram essas três perguntinhas. A bola está com vocês, invertemos a ordem, começa Inácio. Vamos lá. Como é teu nome? Larissa. Larissa. Podemos trabalhar uns 7 minutinhos? Sim. Tá. Vou procurar ser bem breve.
Quando você fala isso, inevitavelmente vem à minha mente, inevitavelmente, a famosa frase do livro Sun Tzu. Eu até anotei, eu busquei aqui literalmente. Se você conhece o inimigo e não conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Por essa razão que o Miro, quando fala, se lembra que fala do editorial da Folha, a gente começa o dia lendo esses caras todos, né? Para poder saber como é que o inimigo está jogando. Entendeu? Então, assim, eu acho que eu não tenho a menor dúvida de que é preciso, do ponto de vista da mídia, conhecer como eles agem, né? E do ponto de vista dos grupos econômicos, da construção de um projeto alternativo, você conhecer também, né? Aliás, isso aqui, sobre esse assunto, a Eleonora, em relação ao projeto, está bem... O Anderson, esse debate sobre as chamadas pautas identitárias, né? Eu tenho muito receio de que a gente crie artificialmente uma contradição. Eu acho que isso, eu sou desses que busca construir a onda grande, que é o esforço de construir a onda grande. Claro que tem os segmentos que pensam de forma diferente. O que você tem que buscar construir é o que junta. É o que junta. Os diversos segmentos hoje da sociedade, por exemplo, né, que são discriminados, né, que são censurados, né, há uma pauta comum, há algo em comum. Se você pega a censura, a democracia nos une, né? Se você pega o trabalho, né, a retomada do desenvolvimento nos une porque vai gerar emprego. Então, acho que o discurso, às vezes, há uma superestimação, né? Claro que tem dificuldade de compreensão, tanto de um lado como de outro. Eu acho que a gente precisa buscar. A mesma coisa, esse mesmo raciocínio eu falo em relação às alianças. Eu acho, gente, a história do Brasil, gente, é repleta. Eu citei há pouco aqui o caso do Colégio Militar. O Colégio Eleitoral, porque o bicho era militar, né? Mas a República foi proclamada por quem? Pelo ex-ministro da Guerra. Né? A abolição da escravatura no Brasil não contou com a aliança dos latifundiários, do apoio dos latifundiários. Então, gente, nós só conseguimos chegar ao governo e não ao poder graças a uma aliança. Né? Eu acho, aí vamos avaliar a aliança? Vamos. Aí eu toco um debate razoável. Né? Mas essa ideia de que as alianças foi que atrapalharam, a condução das alianças, o trabalho com as alianças é que pode não, aí eu afirmo categoricamente. Né? A condução das alianças é que foi problemática. Né? Inclusive, do ponto de vista de sinalizar, e aí pegando especificamente em relação à questão da mídia, né, da comunicação, do ponto de vista até de sinalizar para setores mais avançados. Né? Eu havia anotado isso aqui para falar e acabei... Gente, o nosso ciclo de governo chegou a mexer na taxa de juros. 7,25, foi a taxa mais baixa que nós chegamos, né? Mas nós não conseguimos mexer em nada na mídia. Nada. Enfrentou-se o capital financeiro, mas não se enfrentou. Isso é questão de aliança, sinalizar. Né? Para um segmento que você mobilize mais e ao mesmo tempo se instrumentalizar, né, para enfrentar o que veio, como ficou comprovado. Correr aqui. Ô Renato, eu não sei se esse problema estrutural, velho, nós vamos ter sempre. Volto de novo. Se nós buscarmos alianças amplas, nós podemos buscar resolver alguns problemas estruturais que nós temos. Entendeu? Aliança, inclusive, entre nós. Né? Inclusive entre nós.
esse debate que você está aqui tentando responder pontualmente, esse debate que você fala em relação a conteúdo, eu acho que tem que ter, a Leonora falou aqui um pouco, acho, em relação ao que é jornalismo, que é propaganda. A referência que você falou assim, um pouco está muito mais em torno de campanha, de eleição, de disputa e tal. Né? Que na verdade foi isso que o Trump mobilizou. Claro que para poder você construir uma campanha, você também tem um trabalho de comunicação que vai formar uma ideia, consolidar uma ideia e tal. Né? Mas eu acho que esse, na verdade, é um debate, né, que nós vamos enfrentar no Brasil, inclusive com a chegada da quente. Né, que veio para cumprir esse papel, para misturar duas coisas, igualar as duas coisas. Né. Eu acho que esse é um debate bom. O Barão de Tararé já está provocado a organizar algo assim. Miro, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que os caras estão... a dúvida em relação à tática. Né? Eu vi hoje, ontem eu não vi o Jornal Nacional porque eu estava assistindo Blade Runner, que é uma das minhas paixões, é o Blade Runner. Eu fui assistir a nova versão ontem. Recomendo, viu? Eu não vi o Fantástico, mas o que eu vi hoje de manhã no Bom Dia Brasil, dos caras repetirem o diálogo entre o Aécio e o Joesley, um negócio que aconteceu né, eles retomaram isso. Né? A história do Funaro, do Lúcio Funaro, né, citando o tema, eles partiram para jugular, como se diz. Né? Eu acho que... Né? E ao mesmo tempo a reação do Maia no final de semana em relação justamente ao Funaro. Entendeu? Eu acho que pode estar havendo uma reacomodação de camadas. Né? O problema é exatamente como é que eles conseguem bloquear em relação a construir, a dar o passo seguinte. Né? Porque também aí tem uma disputa entre eles. Né? A turma Folha, Estadão, então vai se pautar pela Globo. Né? Eu acho que aí eu acho que o comitê central deles não vai conseguir, né, harmonia, né? O Estado Maior. Né? Eu, em relação aos defeitos e qualidades, olha, gente, eu em relação ainda esses caras têm muitas qualidades. Por isso, eles conseguiram chegar aqui onde chegaram. Né? Eu acho que o desafio nosso, principal, para enfrentar os defeitos deles, que eu acho que é justamente o programa deles, né? O programa deles é o grande defeito deles. Acho que é a grande contraposição que a gente tem que fazer. Né? Eu acho que é um pouco esse que eu coloquei aqui, é contrapor algo, né, que possa demonstrar que o programa deles não é fácil. Obrigado. Oi, Inácio. Rodrigo, bom, o Miro falou para a gente inverter, vou também inverter aqui, tentar inverter nas respostas. Começar pela fala do Miro. Bom, ele já deu um pouco a resposta, concordo com ela, eles estão desarrumados na visão tática em relação ao Temer. Acontece que, ao estar desarrumado na visão tática, gera contradição na estratégia. Como a gente falou, não conseguiram terminar a operação que era, pelo menos até agora, a reforma da Previdência. Não entregaram isso para o mercado e a pressão deve ser grande. A pressão é grande, não é? E eu não falei aqui no começo, na minha primeira fala, o principal. Por que a Globo? Qual é o problema de ter o Temer? O Temer potencializa o Lula. O Lula está crescendo nas pesquisas e saiu de 19% um ano atrás para mais de 30% por causa do governo Temer. Foi muito rápido você lembrar o que foi o Lula, a liderança do Lula, etc, etc. E a Globo, com a visão estratégica que ela tem, se tiver que matar o Temer e entregar a cabeça do Aécio para conseguir derrubar o Lula, vamos fazer isso. Então vamos fazer agora, para dar tempo de pegar o Lula logo adiante. E quem eles vão colocar no lugar? Bom, aí é uma outra questão. O Maia é mais limpo do que o Temer. E aí pode talvez operacionalizar, concluir essas reformas para o governo, para em 2018 eleger um outro governo. E principalmente, você cria uma narrativa que permita impedir o Lula de ser candidato. E se você tem o Lula impedido com o Temer no poder, como é que você faz? Não é só condenar o Lula. Hã? Não é só condenar o Lula. Mas as duas coisas... Não, mas para condenar o Lula sem tanta... Não, tudo bem. Eu acredito que a máquina é muito aplicada.
A máquina é azeitadíssima. Não se pode isolar somente a mídia, por isso mesmo. Você é um poder judiciário que não é nada. Não nada, um único de direção de nada. Um poder judiciário que não se confia. Existe toda uma estrutura de poder que é impossível alcançar. Existe uma muralha de informação, como disse o negócio. Você não percebe? A informação não passa. Tudo isso faz parte do processo. É difícil. Nós temos um Ministério Público que não se pode confiar. Nós temos uma OAB que não é plano. Que OAB é essa? Pelo amor de Deus. Não se faz. Um empresariado que tem uma cabeça ali nada. É um absurdo. É um absurdo. Então, isso vem na história, no seu sentido da história do Brasil. A carta de 1924, a carta do Código de 1924, voto censitário, 1891, o endeusamento do CBT, a carta de 34, a carta do Código de 37, a de 46, a carta do Código de 27, 69, 69, finalmente uma de 88, a cidadã, alguns erros, claro, mas avançou muito. E o grande culpado de tudo isso, assim me parece, é o Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal é nada. É nada. Se tivesse freado, se tivesse cedido, agora se botar no preço importantíssimo, o Poder Judiciário cedeu à pressão de Deus. Mas, se você cedeu porque cedeu porque tem medo, ou se cedeu porque realmente acredita no que estão fazendo. Mas é isso, né? São fascistas mesmo. É o que o Inácio falou, quer dizer, um golpe jurídico parlamentar e imediato. Só para concluir que o primeiro. Não, mas acho que é bom, né? Todo mundo falar um pouco. Então, me perdi um pouco aqui eu estava falando da Globo. Quer dizer, o que eu acho é que a Globo, quer dizer, para tornar mais palatável o impedimento do Lula, talvez tenha que tomar algumas medidas agora, que é limpar um pouco esse governo e entregar alguma cabeça do lado dos tucanos, que nenhuma cabeça foi entregue, para poder ter alguma consistência no impedimento do Lula. Não sei, me parece isso. O Biro perguntou também das virtudes e defeitos, acho que era do nosso lado, né? Eu acho que uma virtude, discordo às vezes um pouco das posições que enxergam que a gente necessariamente deveria trabalhar com uma unificação total. Eu acho que uma das virtudes que a gente tem é trabalhar um pouco pulverizado. Por quê? É mais fácil você matar unificado. Quer dizer, em 64 eles sabiam quem precisava matar, era desligar a chavinha do Última Hora, que era o único jornal que não apoiava o golpe. Aqui é mais difícil, a pulverização talvez seja uma virtude nossa. É mais difícil, você mata um, aparece o outro. Mata um, aparece o outro. É que nem um guerrilheiro no Vietnã. E o defeito é um defeito que é inerente ao fato da gente ser contra-hegemônico e ter menos dinheiro, que é não produzir conteúdo, não produzir tanto conteúdo como a gente deveria e poderia. Né? Eu acho que seria o resumo do que eu acredito. Do que a gente gostaria. Cabeça de jornalista, enfim, a categoria é complicada, né? Jornalista. Porque é uma categoria que não se vê como trabalhador muitas vezes. Se identifica muito com o discurso do dono do jornal. Até isso continua. Toma um susto quando perde o emprego, né? Porque daí descobre que não é sócio do jornal. Mas eu acho que a cabeça, não posso generalizar, tem muita gente boa e muita gente, acho que o que pega mais não é a questão econômica do desmonte nacional, etc, porque o jornalista tem muito uma coisa de profissional liberal, eu acho, uma visão liberal do mundo, né? O que pega muito, eu acho que está pegando muito essa questão dos costumes, esse avanço conservador dos costumes. Os caras veem, nossa, então era isso aí, vamos terminar nisso. Isso está assustando muito a categoria. E a reforma trabalhista, que as pessoas estão assustadas com o que está vindo, o que as empresas podem fazer com a reforma trabalhista. Né? Mas não vejo uma grande mobilização, uma coisa assim, dentro da redação onde eu trabalho. Arrependimento, eu não acho que seja arrependimento, né, em relação a esses colunistas e a própria... Eles estão percebendo que saiu do controle. O próprio PSDB, que achou que ia usar a extrema-direita para derrubar a Dilma, pode acontecer o contrário. Né? A gente lembra daquelas passeatas em 2015, lembra que o Alckmin foi escorraçado numa passeata na Paulista? Começou ali já, em 2015 já dava para visualizar. Hoje os tucanos estão numa posição de defensiva e a direita mais extremada está na ofensiva. Então acho que eles estão com medo de perder o controle
desse eleitorado que era cativo dele. Eu acho que está nesse momento, e o Reinaldo Azevedo, por exemplo, fala por esse setor, está com medo e acha que tem que botar um freio na Lava Jato, no denuncismo, porque isso vai pegar o lado deles também, de certa maneira. Né? Deixa eu ver aqui. Jornalismo de guerra, concordo com o Rodolfo, é sempre jornalismo de guerra, né? Mas é que, bom, a gente acha também que para você passar informação e não só fazer propaganda, uma coisa é você ter posição, outra coisa é você mentir, né? Outra coisa é você não lidar com a verdade factual, né? Você não ouvir todos os lados. Eu acho que o que chama a atenção da gente é não tem nenhum limite. Vale tudo, então? Ou não vale tudo? Vale tudo. Vale tudo. Vale tudo. Eu estava lendo 10 dias que falaram o mundo lá do John Reed, né? Mas daí é um episódio que está no meio da Revolução, né? A gente comentava aqui, chegou um momento em que eles discutiam assim, vamos devolver as máquinas para a burguesia continuar fazendo os jornais que faziam antes da Revolução? E aí não vamos devolver porra nenhuma, de máquina nenhuma, porque os jornais é uma questão de propriedade, não é questão de liberdade de expressão. Se nós dermos as máquinas para eles, eles vão nos derrotar. Então por que nós vamos entregar a arma para o inimigo para apontar contra a nossa cabeça? Mas daí, eu acho que nós não estamos nesse momento no Brasil. E por último, um pouco a fala do Anderson sobre alianças, não é bem o tema do nosso debate aqui, mas eu acho que o problema, eu concordo totalmente com o Inácio, o problema não é fazer ou não aliança, eu acho que também você também acha a mesma coisa, né? Mas eu acho que a falha foi, quer dizer, fácil a gente olhar agora, depois que aconteceu, né? Engenheiro de obra feita, mas você não fortalece, para você ter força e poder fazer aliança sem ficar a reboque do lado conservador, você tinha que ter um campo de esquerda muito mais estabelecido, com valores, para poder chegar e falar, nós temos aqui 30% mais forte aqui. Vocês querem negociar com a gente e ver o que dá para a gente fazer? Não, o que se fez, a liderança política do nosso campo, muitas vezes, falou assim para a gente, esquece esse negócio, não vamos mobilizar, vamos desmobilizar o nosso lado e vamos só pensar em conversar para o lado de lá. E nós somos a cada eleição fomos ficando mais fracos. Nosso programa foi ficando mais encolhido e mais recuado. Vitórias eleitorais com recuos políticos e na economia, de certa forma. Basta ver o que foi em 2014 e o início do governo da Dilma com a escolha do Levi, né, para ministro da Fazenda. Então o problema não é fazer ou não aliança, mas a maneira de você operacionalizar a aliança. Era isso. Ô, Rodrigo. Eleonora. Tá bom. Resolva tudo agora. Simplinho. Vou falar primeiro de mídia e depois um pouco da conjuntura. Acho que pensar essas perguntas que foram feitas de mídia, era bom a gente ver que tipo de construção democrática a gente fez nos últimos, 2 séculos. Né? O que nós temos basicamente na América Latina foram órgãos de imprensa controlados por oligarcas, né, na América Latina toda, esse é o panorama, e muito concentrados. Então vamos olhar o que aconteceu no resto do mundo nesse período, uma coisa mais larga. Assim. Na Europa, no pós-guerra, destruída, ela definiu jornais e a importância os estados definiram a importância da multiplicidade de opiniões de mídia. Você olhar na Itália, na França, na Inglaterra, existem inclusive verbas oficiais que financiam esse é o contraditório. É bom, é ruim, tem rede oficial, não sei, mas eles pensaram a democracia e a questão da mídia uma questão mais global, garantindo uma diversidade de opinião, né, para além dos grupos privados que têm os seus interesses específicos, e é natural que assim seja. Os Estados Unidos, né, até pela força da economia, também construiu cadeias e transmissões e mídia, né, se olhar nos Estados Unidos, você consegue, por mais que tenha Fox News, que tenha a lavagem cerebral, que tenha toda aquela loucurada, tem espaço que você pode ter com força, espaço que tem contraditório. Então, quer dizer, por que tem um The Guardian na Inglaterra, por que tem um Libération, um Humanité, por que esses países conseguiram reservar espaços para visões diferentes?
aqui na América Latina, quer dizer, a gente não teve essa preocupação, não conseguiu ter força para construir isso. Nossa democracia tropeçou muitas vezes, a gente não teve. A Argentina conseguiu ter alguma coisa mais recentemente, mas a gente não conseguiu ter uma visão democrática que colocasse a questão da mídia, do jornalismo, como fundamental. Eu acho que isso que a gente precisa colocar como prioridade aí para pensar o país daqui para frente, né? Porque a gente vai cair, né, na chorumela, não construímos isso, não fizemos aquilo e tal, mas vamos criar as condições para acontecer isso. A nossa tradição latino-americana não é das mais vivas aí na defesa do contraditório. A questão dos modelos econômicos, que você perguntou, é difícil replicar isso aqui, né? Até porque são experiências muito novas e com muito dinheiro. Quer dizer, né? A Amazon tem muito dinheiro, pode botar dinheiro para perder, acho que são outras dimensões. Então é difícil a gente imaginar quem seria o nosso investidor. A Amazon não tem escala, né? Não sei, a gente não consegue replicar isso aí. Se esse modelo vai dar certo, quer dizer, Google e Facebook embaralharam esse mercado de uma maneira tal que controlam o mercado de uma maneira tal que eu sou muito cética na viabilidade econômica de um projeto assim, mas como tem que aguardar um pouco. Estou tendo um bom resultado, mas é o mercado norte-americano, que é 10 vezes, 15 vezes o brasileiro, quer dizer, é outra dimensão. A questão do MBL, acho que já respondeu, quer dizer, a gente MBL não é jornalismo, né? Nós estamos falando de jornalismo, MBL é campanha suja e tal, então o nosso parâmetro não pode ser o MBL, né? Nós estamos, acho que a gente deveria ter uma outra régua aí, uma coisa não tem, eu acho que tem coisas muito, muito legais, mas que precisariam de maior vigor e maior preocupação em ter uma visão organizada, pode discordar ou não, mas a gente precisava de organismos que mostrem para a população uma visão de mundo, né? Não apenas flashes de manifestações ou uma questão isolada, ou uma sacanagem contra alguém, cliques, né? A gente, em todos os lugares, vai atrás de cliques, e eu não sei se essa estratégia é jornalística o suficiente para enfrentar o que está aí. Uma coisa é a guerra de guerrilhas aí, isso não passa nem longe do jornalismo, né? A questão jornalística merece uma abordagem muito mais parruda, assim, para além dessas coisas. Se a gente consegue ter filtros, eu não sei se a gente consegue ter filtros, a gente estuda para isso e a gente também está no meio dessa barafunda, né? A ideia é que o jornalista pudesse ter essa capacidade de não publicar mentira, de checar os dados antes de publicar, de buscar outras visões. Essa é a ideia que a gente estuda e que a gente tenta fazer. Agora, é uma barafunda, a gente muitas vezes, o jornalismo muitas vezes é usado para uma coisa, usado para o outro, e nós estamos num mundo cheio de interesse, ninguém, não é um mundo de cor-de-rosa, nós temos que trabalhar com essas condições, e a questão da guerra, aí eu acho que fica bem evidente em todos os comentários que já foram feitos. Bom, sobre a questão dos estudos e defeitos, eu acho que tentei falar aqui um pouco. Claro que diversidade, eu acho que é uma coisa boa e é uma coisa ruim também. É uma coisa boa porque a gente tem vários aspectos e tem um caldo de cultura muito valoroso, uma coisa muito boa, né? De muitos recortes bacanas. Os defeitos eu tentei listar aqui antes rapidamente. Eu acho que a gente precisa comer mais arroz e feijão, e isso depende de uma não só dos jornalistas, mas de um modelo que a gente vai construir para poder enfrentar tudo que vem por aí. Vamos olhar, então, de novo, a história, a gente não conseguiu construir isso, mesmo quando a gente tinha hegemonia política, não
adianta ficar chorando as pitangas, tem que olhar para frente e vamos construir. A questão das cabeças de jornalista tem a menor ideia, faz 8 anos que eu não vou entrar numa redação, então não sei. Bom, sobre a questão política, de estar blocado, de não estar blocado, eu acho que isso é o roteiro do golpe, quer dizer, houve uma união em todas as áreas e agora as contradições surgem, até porque tudo que foi feito está levando para a eleição do adversário. Quer dizer, tem alguma coisa muito errada, está tendo, não vou repetir o que os outros já disseram, mas tem muitas contradições e muitos interesses. Só vou lembrar de uma coisa pequena que eu li hoje no jornal. Está tendo uma disputa dentro do governo sobre uma decisão do ministro Blairo Maggi de comprar trilha dos Estados Unidos. O Blairo Maggi foi nos Estados Unidos e disse lá para o pessoal do Trump: não, a gente vai comprar tudo de vocês, legal, vocês compram aí os nossos frangos, as nossas carnes, a gente vai comprar só de vocês e tal. E interrompeu as compras da Argentina, também do Uruguai direito e da Argentina. Isso é uma barafunda no Mercosul e o Itamaraty de um lado, o Blairo Maggi puxando o saco dos Estados Unidos do outro. Então, tem em todos os pontos, né, tem as contradições do jogo político e dos interesses internacionais no Brasil. Eu acho que tem essa visada que a gente não pode esquecer. Só para falar dos empresários, já passei aí, empresários, então, é a questão que não quer calar, né? O que acontece? O empresário brasileiro e no mundo inteiro hoje tem muitas características diferentes do que eles tinham nos anos 80. Nos anos 80 você listava os 20 capitães da indústria, os 20 grandes empresários que representavam o chamado PIB. Hoje é difícil fazer essa lista, porque o capitalismo mudou, né? Não tem mais o dono, reduziu muito a parcela dos capitalistas donos dos seus próprios negócios. Tudo fundo, são participações de investidores estrangeiros. O capitalismo financeiro ele fez isso. Então, os empresários se dispõem eles têm uma outra condição política também, né? E eu acho difícil falar em empresariado como um todo também. Eu acho que não há um bloco, né? Embora haja um apoio, eu acho que essa coisa mudou o caráter, as características do empresariado e não em bloco e é uma disputa. Acho que vamos ver o que vai acontecer. É isso, Leonora. Pessoal, é o seguinte, antes da gente encerrar, o Rodolfo queria fazer uma ênfase para a atividade, 2 minutinhos. Isso. Aproveitando aí a gentileza do espaço que nos abriu, né, queria lembrar que na próxima segunda-feira, 23 de outubro, é o aniversário de 80 anos do nascimento do Carlos Lamarck. Então, um grupo de entidades democráticas está organizando um ato em memória, em homenagem a Lamarck, e vai ser muito bacana, uma mesa redonda com a participação de militantes que conviveram com Lamarck em diversos momentos da sua vida, no quartel, no início na VPR e no final no MR8. Acho que vai ser uma oportunidade para a gente conhecer um pouco mais a história do Brasil, como poucas aí. Esse evento vai ser realizado na sede da Fundação Lauro Campos, que fica na Alameda Barão de Limeira, 1400, começa às 19 horas da próxima segunda-feira, e é uma realização aí da Fundação Lauro Campos, aqui do Barão, das fundações Perseu Abramo e Maurício Grabois, do grupo Corredores Patriotas contra o Golpe, que é o meu grupo, Por Comunas, a Agir, que é a União das Torcidas, e do Núcleo Memória, né? Então é isso, muito obrigado. Boa, Rodolfo. Pessoal, é o seguinte, gostaria de agradecer muito Eleonora, Rodrigo, Inácio, agradecer a todos vocês. Quarta-feira a gente vai para o debate sobre mídia e economia. Rodrigo queria dar um recado. Já que falamos do Lamarck, só lembrando, em memória, o Zaratini, né? Isso. Ontem. É isso? Então, fechamos o boteco. Muito bem.
A gente vai bebendo água aqui. Aliás, no meu vídeo eu botei os senhores aqui. A Mônica gostou da fotografia.